Demorou bastante, cara, mas finalmente a gente tá na semana do draft. A gente tá às vésperas aí da escolha número 1 geral, que vai ser o Fernando Mendoza. E no episódio de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre tudo que ronda os Raiders nessa semana, todas as fofocas, entrevistas, notícias, todos os prospectos que podem vir a ser selecionáveis, né, numa segunda, numa terceira rodada. A gente vai trabalhar tudo isso daqui para ir bem preparado para o draft, beleza, rapaziada? Então vamos que vamos para o episódio de hoje. Alô, alô, Raider Nation Brasil, tá começando mais um podcast falando tudo sobre futebol americano, sobre Las Vegas Raiders e tudo em PTBR, que maravilha. E vamos que vamos, rapaziada, estamos aqui pro episódio número 5, se eu não me engano agora. Como prometido, né, demorou um pouquinho, fiquei um pouquinho enrolado aqui no trabalho, né, não deu para gravar esse episódio na segunda. Queria preparar com um pouco mais de antecedência para a gente ter realmente escutar esse episódio e ter uma leitura do que esperar para o draft, né? Mas como a maioria das nossas escolhas, né, que estão indefinidas, serão de dias 2, dias 3, eu decidi ainda assim, mesmo que aqui na véspera, ou muitos de vocês vão ouvir no dia que começa o draft, né, no dia 1, no que seria o dia 23, se eu não me engano, exato, dia 23 de abril. Ainda dá tempo, cara. Quem ouvir aí no dia 23, que vai ser um feriado aqui no Brasil, ainda vai estar em dia, porque a gente vai trabalhar hoje principalmente no bloco 2, né? A gente vai trazer no bloco 1 primeiramente algumas entrevistas que tratam sobre para onde os Raiders estão indo, né? Então eu vou trazer entrevistas do Mendoza, vou trazer entrevista do Clint Kubiak, do Kirk Cousins, então que vão agregar a gente entender como está essa situação, né? Qual é a necessidade dos Raiders, o que a gente está pensando. E, bom, no mais é isso, rapaziada. A gente vai partir para o bloco 2 também falando um pouquinho sobre os prospectos, beleza? Os prospectos esses que estão rondando os Raiders, né? Que foram visitas nos Raiders durante toda essa semana, todo esse mês, todo esse tempo realmente que os Raiders estão de estudo dos prospectos. Então, o que está sendo especulado para os Raiders escolherem na 36, na 64, que são as picks mais altas aí depois da pick número 1, beleza? Então, rapaziada, depois disso tudo, vamos partir para o bloco 1. Bom, galera, iniciando o bloco 1, né, aquele bloco onde a gente vai trazer algumas entrevistas e comentar um pouco sobre o que vem acontecendo no universo dos Raiders aí, mundo afora, lá nos Estados Unidos, o que vem sendo comentado, né? E a primeira entrevista que eu quero trazer, na verdade, foi um programa na ESPN, né, onde ele é bem famoso, cara, esse Dan Orlovsky. Se vocês não conhecerem pelo nome, joga no Google, vocês vão ver a carinha dele, provavelmente vocês já viram ele em algum lugar. E, bom, simplesmente ele quis dar aquele hot take, né, igual eu falei anteriormente. E a pergunta foi basicamente em relação ao quarterback. O que ele achava? Se ele achava realmente o Mendoza era o número 1, se ele achava que tinha outro quarterback para despontar. E ele fala muito do Ty Simpson, né? O quanto o Ty Simpson é muito bom. Então, na verdade, eu não vou cortar aqui não. Vou deixar o Dan Orlovsky falar e depois a gente comenta um pouquinho. Eu acho que o Ty Simpson é QB1. Eu acho que o Ty Simpson é o melhor quarterback dessa classe. Quando você olha o body of work e o que foi pedido desses dois quarterbacks, a pergunta é clara: quem teve que fazer mais para carregar o time e jogar bem? Ty Simpson. E não é nem perto. Quem decidiu mais jogos ao longo da temporada? Ty Simpson. Sem discussão. Se a gente está projetando para o que vai ser pedido na NFL, o que realmente traduz do college, a gente começa com o que você faz em momentos de pânico com a bola. E é isso que separa o bom do excelente. Ty Simpson é mais consistente. O Mendoza, apesar de não ter tantos momentos de pânico, às vezes baixa os olhos rápido e vira corredor. Ty Simpson mantém o controle. Quem foi mais exigido em NFL throws? Estou falando de passes de 15, 20, 25 jardas. In routes, crossing routes, deep corner, sail routes. Ty Simpson com total superioridade. Nos passes em profundidade, posts e go routes, eles se equivalem.
O Mendoza lança muito go route e faz bem, mas é equilibrado. No RPO, soltar rápido a bola, isso é mais o estilo do ataque do Mendoza. E lançando em movimento, eu diria que os dois estão no mesmo nível. Mas quando chega nos momentos de panic e nos grandes passes, os verdadeiros NFL throws, é o Ty Simpson sem dúvida. Eu preferiria muito mais ter o Ty Simpson ali na faixa 15 e 20 do que o Fernando Mendoza como número 1. E isso não é para diminuir o Mendoza. Eu gosto dele, mas minha escolha continua sendo o Ty Simpson. Bom, galera, a gente tem que rir, né, cara? É porque simplesmente assim, são prospectos, tá? Eu vou ser bem calmo aqui, consciente. São prospectos, cada um pode ter sua opinião, obviamente. E eu não tô aqui para criticar o Ty Simpson, para falar que o Ty Simpson não é esse jogador todo que o Dan Orlovsky tá enxergando. De repente, ele vai estar certo no final e o Fernando Mendoza não vai ser um QB bom, nem mediano, e o Ty Simpson vai ser um QB de elite. Isso pode acontecer no college, pode acontecer na NFL, tá? Só que ele está indo muito contra a maré. Ele está falando assim, basicamente coisas que ele não consegue, ele não consegue tirar o que ele está falando para ter essa opinião tão forte, sabe? Ele tá realmente querendo ser um ponto fora da curva. E quando ele fala bem no final, eu prefiro pegar o Ty Simpson entre a 16 do que o Fernando Mendoza na 1. Pera aí, você não tinha falado que preferia o Ty Simpson ao invés do Mendoza? Por que você não drafta ele na 1? Você não acha ele seu QB1? Sabe, é meio não fecha, a conta não fecha. O argumento dele, ele mesmo se contradiz, sabe? Então, assim, isso vai surgir muito no mundo da NFL, principalmente nos dias anteriores ao draft. Mas como não tem uma disputa clara, quem é o melhor QB, quem deve ser escolhido primeira escolha geral, tá muito claro que é o Mendoza. O Mendoza, eu vou falar isso mais pra frente, foi o único QB que fez a visita nos Raiders. O Mendoza não fez visita em time nenhum, só nos Raiders, sabe? Então tá tudo muito esquematizado para isso acontecer. É a opinião de todo mundo, menos a dele. E assim, eu de novo, cara, não é nada contra o Ty Simpson. Acho que ele pode se tornar um grande jogador. Acho até que ele tem grandes chances de sair no primeiro round, mais na parte final do primeiro round, porque por causa dos 5 anos de contrato, né, que você ganha sendo first rounder. Então, assim, cara, não é nada contra ele, tá? É mais uma questão de o quanto ele tá falando para ter esse hot take. E algo que soma mais a isso, né, cara, quando você vai investigar a fundo, né, por que, que ele tá querendo fazer isso, simplesmente o Ty Simpson e o Dan Orlovsky tem lá não é como se fosse um empresário, né? Eles têm uma empresa de empresários e esses empresários são da mesma empresa, tanto do Dan Orlovsky quanto do Ty Simpson. Então é um pouco estranho, sabe? Você fica assim, cara, sério isso que eu tô ouvindo, sabe? Então, quanto mais você vai cavando, mais você vai achando. E, cara, isso na NFL é muito comum, tá? E, bom, é isso sobre o Dan Orlovsky. Vamos passar agora para o nosso time. Vamos focar agora na realidade, o que está acontecendo, beleza? E vamos ouvir um pouquinho agora do Kirk Cousins, né? O Kirk Cousins, ele foi perguntado na coletiva de imprensa, né? Muitas perguntas realmente muito boas, assim, e ele responde de uma maneira bastante completa. Então, algo que foi muito esclarecedor por conta, assim, trazer o motivo pelo qual ele escolheu o Raiders e o motivo pelo qual ele acha que o Clint Kubiak enxergou a necessidade de trazer o próprio Kirk Cousins, sabe? Então, é, a gente entende muito da engrenagem, como vai funcionar o time a partir dessas entrevistas, beleza? Então, vamos ouvir a primeira pergunta feita, na verdade, a primeira resposta do Kirk Cousins. E a pergunta foi a seguinte: o que esperar de Clint Kubiak agora na função de head coach pela primeira vez? Bom, vamos ouvir agora o Kirk Cousins. Bom, eu acho que um dos grandes motivos de eu estar sentado nessa cadeira hoje e agora ser um Raider é por causa do Clint Kubiak. Eu posso falar o quanto quiser sobre ele, mas no fim das contas, minhas ações mostram o que eu realmente penso. Eu tô aqui. Ele tem uma mente de futebol absurda, trabalha demais e tem uma humildade ali que eu respeito muito. Ele faz ótimas perguntas, é um great question asker. Ele quer entender o que deixa o quarterback confortável. Inclusive, ele comentou na nossa reunião hoje como o Sam Darnold, ano passado em Seattle, trouxe vários insights do que ele se sentia confortável fazendo. E o Clint pegou isso, implementou no sistema, e isso gerou sucesso para o time.
Então, a capacidade dele de ouvir de verdade, mas ao mesmo tempo ter uma identidade, ter um plano e ser organizado, são muitas qualidades que um coach precisa ter. E o Clint tem isso aos montes. E eu acho que os fãs vão perceber isso conforme a temporada for se desenrolando esse ano. Então vocês veem aí, né, cara, além dele ter respondido a questão do Clint Kubiak, de como ele é um cara centrado, um cara inteligente, um cara criativo, mas ao mesmo tempo que traz as jogadas, né, base, que é muito quarterback friendly, né, que é muito amigável ao quarterback, você vê que ele responde de uma maneira também que, assim, o Clint Kubiak basicamente foi um grande, o principal fator do Kirk Cousins ter escolhido o Raiders, sabe? O Kirk Cousins, ele veio com esse mental, assim, de que teria essa chance de draftar um QB e mesmo assim ele veio. Então tá aí uma explicação bastante centrada aí do Kirk Cousins sobre isso. E vamos dar seguimento aqui. A outra pergunta foi a seguinte: como a familiaridade com o sistema do Clint Kubiak pode ajudar nesse processo de adaptação? Vamos ouvir aí um pouquinho do Kirk Cousins. Bom, eu queria que fosse algo imediato, que funcionasse de cara, mas como todo grande ataque, ele evolui. Então eu falei pro Andrew quando eu cheguei aqui, a gente tem muito para recuperar. São 4 temporadas de futebol que eu não estive com você. E ele me mandou mensagem depois e disse, eu até esqueci que foram 4 temporadas. A gente fez muita coisa nesses 4 anos. E de fato, nesses installs eu fico perguntando para ele o que essa palavra significa, o que essa aqui quer dizer. Eu preciso aprender isso como se fosse um rookie, porque para mim é tudo novo. Então, o núcleo é o mesmo? Sim, mas muita coisa se adaptou nesses 4 anos? Com certeza. E é isso que bons coaches fazem. Eles evoluem. Era assim com o Sean McVay, com o Kevin O'Connell, sempre mudando, sempre evoluindo. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então eu também tenho muito a aprender. Então tá aí mais um motivo, né, cara? É simplesmente pelo fato do QB conhecer o sistema, já ter familiaridade, isso é muito bom, já ajuda demais, assim. Ele não começa do zero, né? Ele não começa como um rookie. Ele começa de fato, assim, já sabendo alguma coisa. Ele já sabe o feijão com arroz, entendeu? Ele vai aprender agora as nuances, as melhorias que eles fizeram ao longo dos anos. Claro, como ele falou, né? 4 anos de diferença. Os times da NFL hoje em dia eles se atualizam de uma maneira muito mais rápida do que já um dia já foi. Mas mesmo assim, cara, a engrenagem ela é a mesma, sabe? Então é um West Coast Offense, é aquele ataque que você sabe o que esperar. E aí, claro, tem as nuances, tem os detalhes que o Kirk Cousins vai ter que aprender ou, né, se adaptar também, beleza? E aí, uma terceira e última pergunta para o Kirk Cousins é a seguinte: sabendo da possibilidade da chegada de um novo QB como o Fernando Mendoza, como você enxerga sua participação dentro dos Raiders? Essa é muito interessante, vamos ouvir também. Eu não quero ser titular se eu não for a melhor opção. Então eu disse isso pro Clint: o melhor jogador tem que jogar. Mas enquanto for assim, eu não tenho nenhum problema com o desenrolar da situação. Eu realmente acho que o Fernando vai ser uma grande adição ao nosso time. Acho que ele tem um futuro brilhante na liga. E sabe, eu não tenho problema nenhum em ser uma voz ali no grupo de quarterbacks, ajudando no que eu puder. Ele vai ter um suporte enorme da comissão técnica, mas na medida do possível, poder observar um quarterback veterano, nos hábitos, na rotina, no processo, eu acho que isso pode ser um grande diferencial para ele. Ele esteve aqui ontem na visita do draft e a gente conseguiu ver o filme junto. Então eu acho que ele vai ser uma ótima adição ao grupo. E inclusive, eu estava falando com ele o quanto ele teve sucesso lançando back shoulder em IU e que eu queria até aprender um pouco com ele sobre como lançar um bom back shoulder. Vai ser um quarterback room bem movimentado, no bom sentido, com todo mundo se ajudando, todo mundo puxando na mesma direção. Aí tá a resposta do Kirk Cousins, né, cara? E é engraçado porque os Raiders, especialmente o Spytek, ele evita muito falar do nome do Mendoza, né? Mas o Kirk Cousins tá nem aí, cara. Ele já veio com a mentalidade que os Raiders iam draftar o Mendoza, sabe? Então, não é questão de Atlanta, que ele entrou lá e como QB1 e pô, no mesmo draft, pum, draftam o Michael Penix. Caramba, é um choque, entendeu? Não foi algo esperado pelo Mendoza. E nesse caso,
com certeza é esperado, sabe? Eles sabem que os Raiders têm a pick 1. Ele, quando entrou na primeira reunião, tem certeza que o Clint Kubiak falou dessa possibilidade, e ele sabe de verdade o que espera, né? Então, assim, é uma eles são QBs similares, querendo ou não, sabe? Já comentei um pouco sobre isso, né? Questão de altura, questão de estilo de jogo. Então, eu acho que eles podem agregar bastante, assim, um com o outro, né? E vamos ver, cara, que o melhor seja titular. Sinceramente, eu acho que essa vai ser uma disputa na rodada número um. O que eu espero é que o Kirk Cousins seja titular, é isso que eu entendo aqui, que eu acredito, que eu visualizo, entendeu? Mas se de repente, na pré-temporada, nos treinamentos, o Mendoza for um QB melhor, os jogadores vão sentir isso. E claro, os jogadores não mandam no treinador, né? Mas o campo ele fala. Então, assim, se os jogadores, cara, por que meu treinador não tá botando o melhor QB para jogar? Então, isso é uma pressão interna natural. Não precisa ficar fazendo protesto ou brigar, porque o QB ele vai, o head coach ele tem que sentir esse clima interno, tem que sentir quem é o melhor jogador e botar para jogar. E o Kirk Cousins está vindo com essa mentalidade, sabe, de não, eu vou ser titular porque eu vou ser o melhor. O Mendoza vai estar aprendendo ainda. Só que se o Mendoza chegar com a mentalidade de que não, eu sou bom o suficiente para bancar esse cara aqui. Então é uma disputa saudável entre dois QBs relativamente parecidos, em que um a gente tem uma expectativa de teto um pouco bem maior do que o outro, claro, pela idade também. E assim, cara, deixa os dois brigarem num bom sentido, entendeu? Eu acho que isso vai ser benéfico pra gente. E sobre o Kirk Cousins é isso, cara. Acho que a gente trouxe bons pontos aqui, pontos que agregam bastante a discussão aí durante a temporada, tá? E vamos ver se sai mais coisa mais pra frente. Agora sobre o Mendoza, cara. O Mendoza também, falando um pouquinho, essa entrevista foi feita pelo Louis Riddick, né, que é um ex-jogador dos Raiders, hoje comentarista da Fox, se eu não me engano. E ele pergunta um pouco sobre o treinamento que o Mendoza vem fazendo. Para quem não sabe, o Mendoza, assim que acabou o college na temporada, que ele foi campeão do Heisman, ele contratou o Brian Grease, que é um treinador, para fazer um treinamento específico da West Coast Offense, que é um sistema de jogo que é basicamente que metade dos times da liga trabalham, né? Inclusive os Raiders. Então, o que é muito suspeito, né? Mas é muito legal ao mesmo tempo, sabe? O Mendoza sabe que a grande probabilidade, provavelmente ele já sabe até que será draftado pelos Raiders. Então, ele já está se empenhando a treinar especificamente o sistema de jogo, sabe? Para chegar mais pronto ainda. Então, vamos ouvir um pouquinho o Mendoza falando sobre esse aspecto do treinamento com o Brian Grease, falando um pouquinho sobre como foi o Pro Day e a opinião dele sobre isso. Olha, sem querer desmerecer nenhum Pro Day, mas o meu objetivo é ser o melhor quarterback em setembro, no começo da temporada, e não ser o melhor quarterback hoje, dia 1º de abril, só por causa do Pro Day. Pro Day é importante, sim. Quero mostrar meu jogo, destacar minhas qualidades, mas todo o meu foco está em setembro. Tenho trabalhado bastante under center, aprendendo os conceitos gerais da West Coast Offense. Assim, independente do time que me draftar, eu consigo aplicar isso tanto em campo quanto estudando filme e já chegar com uma vantagem desde o dia 1. E o que eu gosto nisso, eu trabalhei com o Brian Greasy, foi no Monday Night Football, uns anos atrás, e cara, eu gosto muito desses conceitos da West Coast. Gosto de como tudo se encaixa. Eu tenho curtido muito como tudo se conecta. Os conceitos, como eles se complementam, como colocam pressão na defesa e como exploram o campo inteiro. Então dá pra entender porque a West Coast Offense é usada por, sei lá, uns 17 dos 32 times da NFL. É muito eficiente, muito eficaz e também bem amigável pro quarterback. Então, independente do time que me escolher, seja na West Coast ou não, eu tô animado pra aprender. Bom, galera, claro que vocês estão ouvindo a tradução, mas é muito legal ver o Mendoza falar, cara. Ele fala com uma confiança muito grande, assim, é muito. Eu espero, assim, que ele realmente seja um jogador, assim como ele é um comunicador, assim como ele pensa, sabe? Ele é muito inteligente e, bom, tomara que seja assim, sabe? Bastante focado, bastante. Ele é um cara pro time. Você vê que ele pensa muito as jogadas, pensou as jogadas para beneficiar seus wide receivers, seus jogadores de ataque ali, né, no Pro Day.
e também ele fala um pouco desse treinamento aí que ele vem desenvolvendo, especificamente da West Coast Offense. Então estou muito animado aí com essa nossa possibilidade, né, de ter ele, por mais que não seja de titular de imediato, mas ter ele no time de alguma forma vai fazer o nosso time em geral ser melhor na semana 1. E quem sabe aí, né, se o Kirk Cousins estiver jogando muito bem, não vejo motivo para tirar o Kirk Cousins, entendeu? Mas se o Kirk Cousins estiver de repente mal, como foi o caso do Russell Wilson e Jackson Dart lá no Giants, né? O Russell Wilson começou de maneira terrível, espalhando a farofa total, interceptação a rodo, se eu não me engano começou 0-4, entendeu? Então não tinha jeito, tinha que botar o rookie para jogo. Não acho que o Kirk Cousins vai passar o que o Russell Wilson passou, mas tudo pode acontecer, assim. Se de repente o Kirk Cousins tiver um jogo mais ou menos e o Mendoza estiver trabalhando muito bem fora nos treinamentos, né? Isso pode acontecer, essa troca pode vir a acontecer. Então tudo é uma possibilidade, tá? Hoje. Do Mendoza sentar por um ano, aprender, ou o Mendoza estrear no meio do ano, ou até o Mendoza estrear na semana 1. Só o tempo dirá sobre isso. De repente a gente tem a chance de ver os dois jogando a pré-temporada, talvez até o Mendoza um pouquinho mais do que o Kirk Cousins. Vamos ver. Beleza? Então é por isso, isso, é por aí o bloco 1. A gente vai finalizar por aqui. Vamos partir para o bloco 2 agora, falando um pouquinho sobre os principais prospectos aí, tanto para o dia 1, claro que o Mendoza tá no jogo, quanto para o dia 2. Vamos que vamos. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Bom, galera, chegando então no bloco 2, a gente vai falar um pouco dos prospectos, daqueles prospectos que na verdade foram ali especulados que os Raiders têm interesse, né? Ou ainda assim eles foram selecionados pelos Raiders para fazerem aquela visita ao centro de treinamento, né? E a todas as facilities, academias, enfim, conhecer de verdade o time. Então, muitas das vezes, né, o time ele tem diferentes estratégias. A gente, primeira vez que a gente está vendo o Clint Kubiak como head coach, a gente não sabe, na verdade, muito bem como o Spytek trata esse tipo de coisa, né, de prospecto, porque muitos times, o que eles fazem? Usam essa Top 30 Visit, né, que é a visita desses prospectos trazem esses prospectos para dentro, e justamente são esses prospectos que eles realmente têm muito interesse, e metade deles, por exemplo, eles vão draftar, sabe? Mas tem franquias que elas adotam uma estratégia diferente, né? Que trazem alguns prospectos como aquela smoke, né? Tipo assim, para os outros times acharem, cara, então os Raiders estão interessados nesse jogador aqui. Vou ter que pegar. Quando na verdade os Raiders não estão interessados, só queriam ludibriar o outro time, sabe? Então tem muito esse jogo também. A gente não sabe o quanto da estratégia vai ser implementada, mas de fato, cara, essa Top 30 Visit geralmente os Raiders, se eu não me engano, já convidaram mais de 20 jogadores e, cara, pode esperar aí que pelo menos uns 3 ou 4 vão ser os que estão nessa lista, tá? Eu vou trazer a maioria deles aqui hoje, alguns que eu acho mais interessantes pra gente estar citando, até por conta da segunda e terceira rodadas ali, que são, né, jogadores que são um pouco mais conhecidos pela maioria. Claro que os outros no próximo podcast, no próximo episódio a gente vai trazer com um detalhe, né, de cada um deles. Então já deixo claro aqui que nesse podcast a gente está tentando prever, tentando ver o que é mais interessante para o nosso time. E no próximo podcast a gente vai trazer justamente quem foram os selecionados pelos Raiders, tanto nos dias 1, 2 ou 3, beleza? E eu vou começar como primeiro ponto, né? Os Raiders vão endereçar a posição de quarterback, que é a maior necessidade do time nesse momento. A gente já está entendendo que o Fernando Mendoza, que o Kirk Cousins também, claro, vão estar no QB Room. Então, assim, a gente supriu nossa maior necessidade. Qual é a nossa segunda maior necessidade agora?
Muitos vão dizer linha ofensiva continua sendo, muitos vão dizer defensive lineman, né? Já que a gente está com um elenco bem enxuto. Outros vão dizer secundária, outros vão dizer wide receiver. Então tem diversos pontos que a gente pode debater e diversos pontos que eu posso falar assim, cara, minha opinião é que eu preciso melhorar minha defesa, eu preciso melhorar minha secundária ou minha linha ofensiva, ou eu preciso de armas para o Fernando Mendoza, né? Então eu vejo que hoje a Raider Nation está muito dividida em relação a quem a gente tem que draftar na segunda rodada. Minha opinião, eu acho que conta muito o fato da gente selecionar um jogador que é a melhor escolha possível, sabe? Best player available, que é o que eles chamam, né? Claro que a gente está num ponto, a gente está num time nesse momento que a gente tem necessidades claras, né? Mas tem diversas necessidades. Eu acho que a nossa necessidade maior é ter um jogador de impacto. E para a gente achar esse jogador de impacto, se a gente for necessariamente pela maior necessidade de posicional, a gente pode acabar dando um reach desnecessário, tá? E eu acho que realmente tem que ter esse balanço. O Raiders tem tantas necessidades que eu acho que a gente pode brincar com o que caiu do board, sabe? Então tem jogadores de defesa que eu considero muito interessantes para 36. A gente vai estar falando muito sobre a 36, tá, rapaziada? Que vai ser a nossa primeira pick, basicamente, fora do Mendoza, sem ser o Mendoza, né? Então tem uma infinidade de jogadores que podem cair de repente para a pick 36. A gente vai tratar isso daqui. Minha opinião, cara, realmente depende de como o board cair. Eu enxergo um defensive tackle muito interessante ali, caindo, de repente não caindo, mas estando disponível. Eu enxergo que pode cair ali, de repente, um wide receiver muito bom. Então, assim, vai depender de como essa jogada acabar, esse draft acabar se desenhando para os Raiders. Inclusive, linha ofensiva também é uma opção. Eu tô realmente entre esses três, especificamente na pick 36, né? Mas eu acho que os Raiders têm que endereçar a posição de safety, incrementar a posição de linebacker. Eu sei que trouxe o Quay Walker, eu sei que trouxe o Nakobe Dean, mas eu acho que para os rounds subsequentes, eu acho que a gente tem capacidade de draftar um jogador para compor esse elenco aí, beleza? Então, no mais é isso, cara. Eu vou passar pelas possíveis picks aqui. E eu vou começar basicamente, cara, com a nossa pick número 1, né? Que ela tá muito clara nesse momento, que é o Fernando Mendoza, beleza? O que acontece, né? O Fernando Mendoza, a gente viu aí no bloco 1, né? A entrevista do Dan Orlovsky. E, cara, basicamente ele tentou jogar alguma smoke aí, mas não vai rolar, cara. O Fernando Mendoza é o nosso QB, ele é o melhor dessa classe disparado, tá? Não coloco assim, não tô iludido ao ponto de ele vai ser top 5 na liga, mas eu realmente acho que ele é o cara certo para estar no comando dos Raiders nesse momento. Ele é um cara extremamente inteligente, cabeça pra caramba, ele só se importa em futebol americano, sabe? É uma responsabilidade, é uma posição que exige uma responsabilidade e que ele tem, sabe? Eu acho que vai ser muito, muito bom assim, né? E assim, vou usar o Fernando Mendoza como um exemplo aqui, né? Mas eu tô com algumas informações de cada jogador. Aqui eu tô com o board aqui do On The Clock, então para consultar, até para trazer para vocês. Eu não conheço todos os jogadores e é assim que eu pesquisei um pouquinho, né? Eles trazem alguns pontos positivos, pontos negativos. Vou trazer também a expectativa, né? O range estimado ali mais ou menos de quando que ele deve ser draftado e algumas curiosidades nesse ponto, beleza? Então, eu vou começar pelo Fernando Mendoza aqui, né, que tem 22 anos, 1,91, tem 102 quilos, apesar de parecer meio magrinho, né, cara? Mas ele ainda tem muito a evoluir nessa área aí. E, cara, é isso, né? É um QB extremamente inteligente. Eu vou até falar aqui agora os pontos, né, que eles colocam no On The Clock aqui, como pontos fortes e pontos fracos. Vou fazer isso de alguns jogadores que eu considerar principais aqui, beleza? E vou falar do Fernando Mendoza, por exemplo. O que eles colocam aqui, né? É aquele biotipo ideal para a NFL. Ele sabe lidar muito bem com a adversidade. Ele é excelente lendo defesas. Tem uma ótima mecânica. Ele sabe dar aquele ritmo pro time, né? Que é o controle ali do time clock, né?
e ele tem um controle do pocket muito bom também, além de ser extremamente clutch, né? A gente viu nas finais aí o quão clutch que ele foi, e assim, mesmo com a crítica aqui, vamos aos pontos fracos aqui, né? Ele não é uma grande ameaça no jogo terrestre, e isso se contradiz com algumas coisas da final, né? Da final do college, né? Que ele conseguiu aquela primeira jarda absurda, que ele fez aquele touchdown. Alguns outros pontos aqui, algumas bolas longas são fora do ponto de recebedor, capacidade de lançar em movimento, ela é apenas ok, e precisa aprender a se proteger melhor. Esse último ponto que eu considero o mais importante para ele, né? É importante que ele saiba se desvencilhar ali da pressão. A pressão na NFL, querendo ou não, ela é absurdamente maior do que no college football, né? Então é algo que ele tem a desenvolver, é bom que ele tenha tempo para isso, é bom que ele esteja atrás de um center agora que é elite na posição. Então tem tudo para ficar, para ele se adaptar bem na liga, beleza? E vamos passar o Fernando Mendoza, vamos agora para os jogadores que eu selecionei aqui, né? Eu trouxe jogadores que foram ou visitaram os Raiders, né? Ou que estão sendo especulados aí para ser draftado na 36 ou próximo disso pelos Raiders também, beleza? Eu coloquei como wide receiver aqui, né? E o primeiro deles é um que me chama muito a atenção, né? Que é o Denzel Washington. Eu vou trazer ele aqui, ele tem 22 anos, 1,93 e 95 quilos, então um cara relativamente grande, né? Para pegar aquela bola disputada realmente, aquele jogo de meio de campo ali, bola 50-50, é com ele. E ele visitou os Raiders e tem a ligação, né, do top 30 aí, né, da visita. Ele joga em Washington, tá? Então, deixa eu pegar até os pontos dele aqui enquanto eu vou falando. Denzel Washington, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Alguns pontos positivos, né, dele, né? Boa capacidade de atacar a bola no ponto mais alto, mãos confiáveis e técnica consistente no ponto da recepção, boa impulsão e envergadura, perfil físico forte para disputar bolas contestadas, né? Como eu falei, então é aquela bola 50-50, aquela bola de confiança, bola difícil que tá a marcação amarrada, joga lá no alto que ele pega. Então um dos pontos de qualidade do Fernando Mendoza é tacar aquela bola que é back shoulder, né? E um cara que é grande, que tem a jogada de corpo, fazer um back shoulder, ele é muito bom nesse back shoulder, inclusive, é uma combinação interessante pra gente pensar aqui, entendeu? E, bom, vamos nos pontos fracos aqui também, né? Uma separação inconsistente contra defensive backs mais físicos, explosão inicial apenas mediana, quebra de rotas que poderiam ser mais rápidas e capacidade limitada de quebrar tackles após a recepção. Então, são pontos, claro, que podem ser melhorados, né, na NFL, mas são basicamente o motivo por que ele cairia para segundo round. E muitos colocam ele aí para sair no primeiro round, é uma possibilidade. Então ele caindo na 36 seria uma queda considerável. Então eu ficaria muito de olho. Ele é um dos caras que eu tô de olho assim como wide receiver, tá? Para selecionar na 36. E eu acho que os Raiders realmente estão bem interessados nele também, beleza? Então esse é o Denzel Washington. Vou trazer um outro wide receiver aqui, que é o Zachariah Branch. O Zachariah Branch tá mais do que certo que é interesse dos Raiders, né? O Zachariah Branch é um outro estilo de jogador. Ele é de Georgia e ele é retornador de kickoff, retornador de punt, além de ser wide receiver, claro. E você vê, ele tem 21 anos, 1,78 e 79 quilos. Então ele é aquele jogador mais esguichozinho, né? Mas ele, assim, ele é nascido em Vegas. Ele é sobrinho do Cliff Branch, né? Que é Hall da Fama nos Raiders. E ele fez uma entrevista no Combine com os Raiders, né? A projeção que ele tá é pro round 2 e início de round 3. Então eu acredito que se os Raiders não draftarem um QB, um wide receiver, desculpa, na 36, pode ser que eles se interessem no Zachariah Branch lá pro terceiro round, né? Então é uma velocidade absurda, aceleração absurda, mudança de direção, screen game. Então assim,
tem esse valor, né, como retornador também, então é um cara realmente para esticar o campo. Ele é parecido até com o estilo de jogo do Trey Tucker, do Jalen Nailor, então seria mais uma adição um pouco parecida, por isso que eu acho assim que, né, eu não sei se o Clint Kubiak pensaria nisso também, mas é um cara que eu tenho certeza que os Raiders também têm bastante interesse, beleza? Ficar de olho aí no Zachariah Branch, de repente numa terceira rodada, quem sabe. Eu coloquei outros aqui também, mas que eu não vou nem entrar no detalhe, né? Como por exemplo o Omar Cooper Jr. É um cara que era de Indiana, né? Tem também a ligação ali por ser justamente de Indiana. Então, assim, seria uma reunião com o Mendoza absurda. Era o wide receiver número 1 do Fernando Mendoza, era o melhor. E ele tem um teto assim absurdo. Dizem que ele não chegou nem perto do que ele pode vir a ser de jogador, sabe? Ele é um pouco mais baixo também, mas é um ótimo, assim, é um playmaker, entendeu? Então, eu acho muito difícil de cair para 36, né? Eu acho que os Jets estão muito de olho nele na 16, se eu não me engano, algo em torno disso. Acho que vai ser difícil dele cair, mas fica de olho aí, de repente os Raiders se interessam justamente por essa ligação com o Fernando Mendoza, beleza? Outro que visitou também os Raiders é o Jeremy Bernard, né, que é o wide receiver também de Alabama. Ele também é alto, parecido com o estilo de jogo do Denzel Washington. Não vou me estender muito com o Jeremy Bernard aqui também, mas também é outro que pode entrar nessa mesma leva do Zachariah Branch, né, entre os rounds 2 e 3. Então o Jeremy Bernard é um cara físico, né, confiável ali na terceira descida, separa bem, faz bem a rota, é um cara muito, muito confiável para ter essa terceira descida, né? Como a gente tinha o Hunter Renfrow, né, que era tão bem visto aqui nos Raiders, a gente gostava tanto, era tão confiável, né? O Derek Carr amava ele em terceira descida, então eu vejo o Jeremy Bernard sendo mais ou menos esse cara. Citei aqui também o Casey Concepcion. Eu sei que os Raiders gostam bastante dele, visitou os Raiders também, mas assim, eu tô achando que ele pode sair na primeira rodada, tá? O Casey Concepcion é excelente jogador. Eu acho que vai ficar entre ele e o Denzel Washington, esse cara que sai na primeira rodada. Eu acho que se um for, o outro acaba ficando de repente pra gente, sabe, na 36. Então vamos ficar de olho entre os dois. Vou até abrir então um pouco aqui sobre o Concepcion, porque ele realmente é um cara que é muito bem visto nesse draft, tá? Ele tem essa habilidade de criar separação, ele é explosivo pra caramba e ele é muito bom corredor de rotas, né? Como não o Jerry Jeudy de agora, né? Mas o Jerry Jeudy saindo do college, ele era excelente fazendo a rota, né? E tem aquela visão com a bola na mão, sabe? O ganho de jardas após a recepção, né? Ele pega a bola, ele não sai correndo igual maluco, ele olha, vê como estão os jogadores de defesa, né? Se adequa o corpo. Então é muito bom que esse Concepcion também tá no topo aí da lista de wide receiver. Eu acho que pode sair na primeira rodada, como eu falei, mas tudo pode acontecer, beleza? São muitos, como vocês estão vendo, são muitos wide receiver, né? E por que isso? São jogadores bons, de níveis bons, né? E que podem sair nesse range, com que os Raiders têm. Então, ou na 36 ou na 64, se eu não me engano, que é da terceira rodada, né? Então, vamos ficar de olho nesses jogadores aí. Então, anota aí, eu vou falar de novo os jogadores que eu citei, né? Tem o Omar Cooper Jr., né? Que é o que acredito que sai na primeira rodada. Tem o Zachariah Branch, tem o Jeremy Bernard, tem o Casey Concepcion, tem o Denzel Washington e tem outros aqui que visitaram os Raiders, como o Chris Bell, né? Só que pode ser uma escolha de dia 3 aí. Vamos ficar de olho, a gente traz com mais detalhe depois, se os Raiders realmente escolherem esse jogador, beleza? Vamos seguindo então aqui para running backs, né, cara? Vamos de running back e vou falar um pouquinho do Kalen Black, né? Que teve uma visita com os Raiders também. E eu tenho muito interesse no Kalen Black, cara, por um motivo. Ele veio de Indiana, é um jogador muito bom, assim. Ele é um running back, né? Então você não vai selecionar ele numa pick de primeiro round, por exemplo. Ele não é esse tipo de running back, não é esse top tier.
não é o... Caramba, vai me fugir o nome. Mas, por exemplo, não é um Bijan Robinson, nem um Weston Jennings da vida. Mas justamente para compor o elenco e por ele ter essa ligação com o Mendoza, eu acho que é interessante, né? Ele é um cara que é muito bom no jogo passado. Então, pô, para compor junto com o Jennings, dividir carregada ali, seja que mínima, né? E você não vai draftar ele no dia 1, nem dia 2, né? Ele é um running back para dia 3, a partir aí da escolha 180, 200, então de repente num round 6, round 7, seria muito interessante o Keylon Black num round 6 aí, eu vejo com muito bons olhos, beleza? De running back eu vou falar só isso também, porque assim, eu espero muito que o Clint Kubiak não pense em um running back cedo nesse draft. Eu acho que a gente tem muitas outras necessidades, então a partir do round 3, 4, a partir do round 5 eu já acho legal, entendeu? Antes disso eu acho que não deveria. Falar um pouquinho de linha ofensiva, né? Eu trouxe aqui apenas o Chase Bisontes. Ele é um offensive guard de Texas A&M, 21 anos, 1,96, 143 quilos, então é um cara pesado. E ele é um guard muito técnico, né, cara? Ele tem aqueles chamados pés rápidos, né? E ele é muito bom para proteção de passe, vamos dizer assim. E assim, a ligação com os Raiders, né? Tem uma forte ligação devido à visita, né? O Top 30 Visit. E os Raiders já demonstraram interesse no Chase Bisontes durante o Combine. E ele pode ser um jogador daquele tipo de jogador que pode cair no round 2, né? Muito se fala dele caindo no final da primeira rodada também, mas a expectativa é que ele sobre aí no round 2, né? Então ele tem esse atleticismo, essa mobilidade, então ele pode atuar nas duas posições de guarda. Você imagina a gente sair desse draft com um bom prospecto de guarda. Nossa linha ofensiva ia ficar Colton Miller, JPJ, Tyler Linderbaum, no caso Chase Bisontes de repente, e na direita um DJ Glaze pelo menos para compor ali até chegar um right tackle top de linha. Eu acho que já fica com uma outra cara essa linha ofensiva, completamente diferente do que a gente tinha ano passado. E bom, vamos ver aí. Eu acho que se fosse atacar a linha ofensiva, o mais provável possível e positivo para os Raiders seria de repente o Chase Bisontes, tá? Tem outros também que não tem essa ligação com os Raiders, né? Mas de repente, assim, o Ioane, que vai sair no meio da primeira rodada, seria, excelente, né? Tem o Kalen Rutledge, que assim, ele tem bastante experiência até saindo do college, né? Apesar de ser muito novo, 22 anos, mas esse Kalen Rutledge, difícil o nome dele, né? Ele tem essa boa explosão. Ele também é um offensive guard, tá? E, bom, se ele sobrar também eu acho que seria interessante. Vamos ficar de olho nesses dois aí. Mas realmente eu trouxe o Bisonte justamente por essa ligação com os Raiders, pela visita, beleza? Então, vamos lá. Vou trazer também agora um pouquinho dos cornerbacks. Vamos lá. Vou trazer primeiro o Dalen Everett, né? Que ele fez um contato com os Raiders também, visitou. Ele é de Georgia, 22 anos, 1,85, 89 quilos. Ele é aquele cornerback de press, né? De pressão. Tem uma certa experiência no college, já atuou aí bastante tempo. E está projetado para o round 2, tá? Então, pode ser que pinte, se a gente escolher ir com um cornerback, né? Vamos ficar de olho no Dalen Everett também, de Georgia, beleza? Deixa eu ver algum outro aqui agora. Depois vem o D'Angelo Pounds, né? Que é o cara de Indiana. Ele é um cara bom demais, cara. E assim, se ele fosse um pouco mais alto, né? Tivesse aquele porte de um cornerback um pouco mais alto, ele seria uma escolha top 10 aqui, cara. Eu gosto muito do D'Angelo Pounds. Ele jogando as finais foi incrível, assim. Ele joga com muita energia. E, assim, ele visitou os Raiders no Combine, mas acho que a projeção e a posição dele, por ele jogar um perfil um pouco nickel, assim, às vezes pode ser que por conta da troca que a gente fez, não seja a nossa escolha aqui. Mas eu vou ficar de olho no D'Angelo Pounds se for a nossa escolha. Eu acho que é uma excelente adição, beleza?
E também tem o Chris Johnson, né, que é o cornerback aqui. Esse aqui é uma pick que seria um valor de dia 3 aí. Ele é um cara de San Diego State, 1,83, 86 quilos também, uma posição com por ser de dia 3, né, como cornerback, eu acho que é um interessante para compor o elenco, né, a gente precisa de elenco. Vamos ficar de olho no Chris Johnson também, beleza? Vamos lá, vamos para linebacker, né? Linebacker a gente tem primeiro o Jacob Rodrigues, né, linebacker de Texas Tech. Cara, é um linebacker que é ultra mega produtivo, assim, tanto para defesa, para jogo corrido, jogo passado, né? Ele, incrivelmente, cara, uma curiosidade agora, ele é ex-QB, então tá aí essa curiosidade do Jacob Rodrigues. E com a ligação com o Raiders, né, basicamente é um fit ideal aí pro 3-4 do Rob Leonard, né, por ele jogar de linebacker. Então ele é aquele cara que é um linebacker edge assim também, então pode estar em muito combo de blitz aí também, e pode cair aí no meio do round 2, início do round 3. Então se sobrar um round 3 e a gente selecionar o Jacob Rodrigues, eu acho que seria uma adição super interessante, beleza? Também tem o AJ Halsey, né, que é o safety de LSU, 23 anos, 1,83, 95 quilos. Ele é aquele safety ball hawk, né, que cara que gosta da interceptação, tá sempre de olho na bola, interceptação, fumble. Então, cara, não precisa falar nem mais nada comigo, já traz esse cara agora, sabe? Porque a gente precisa, né, de um jogador como esse, cara. A gente precisa ainda mais de um free safety, né, que a gente não tem basicamente nenhum no elenco agora, né? Então, assim, se a gente conseguir selecionar o AJ Halsey no início do round 3, seria pra mim, porra, perfeito. Eu não sei se ele cai até lá, eu acho que ele cai ainda no round 2 pra algum time. Também não sei se na 36 seria uma boa, porque eu acho que seria um pouquinho cedo pro AJ Halsey, mas é um jogadoraço também. Eu ficaria de olho no AJ Halsey caso os Raiders optassem por descer da 36 ou subir da 64, né? Vamos ficar de olho se a gente se interessa. Mas ele não visitou os Raiders, né? O que é um indicativo, de repente, de que a gente não tem esse interesse no AJ Halsey. Quem visitou, por outro lado, foi o Kamari Ramsey, né? Também safety e de USC. Ele é um safety já um pouco mais físico e bom ali no box, né? É um cara que tem essa versatilidade aí defensiva também, que trabalha junto ali do linebacker, né? E ele visitou os Raiders, então é um cara aí já tá mais projetado, um pouco mais abaixo do AJ Halsey, né, no round 3. E, pô, como a gente tem bastante pick no round 4, eu acho que a gente pode realmente selecionar o nosso jogador no round 3. Vamos ficar de olho ali no Kamari Ramsey, safety de USC, beleza? Vamos então pra defensive line, cara. Tá bem maçante esse bloco, mas, cara, é realmente pra gente passar todos os jogadores que a gente possa vir a falar na semana que vem, beleza? Defensive tackle, cara, a gente tem o primeiro deles, que é o Lee Hunter, né? 23 anos, 1,93, 147 quilos. E defensive tackle, eu simplesmente foquei aqui legal no nose tackle, né? Aquele nose tackle clássico, justamente por a gente estar numa defesa agora 3-4 do Rob Leonard. A gente precisa de um defensive tackle que seja aquele cara central na linha, né? Como a gente vai alinhar um nose tackle com o center do outro time, a gente precisa daquele nose tackle pesadão, parrudo, para conseguir suportar o bloqueio lá do center, beleza? Então eu acho que realmente o board ele pode cair de diversas maneiras, mas pode realmente cair muito bem pra gente, para cair um defensive tackle no nosso colo aqui, seja o Lee Hunter ou o outro que eu vou falar aqui, né? O Lee Hunter, então, é um desses caras, e ele é um cara que tá ali no range ali da pick 30 até a pick 50. Geralmente nos mock drafts ele não sai muito disso não, beleza? Outro que eu posso falar aqui é o Dominic Orange. Ele tem um apelido aí de Big Citrus, né, no college, justamente por orange, né, laranja, Big Citrus, mas enfim. E ele também é de Iowa State, né, defensive tackle, nose tackle também. E é um cara já que de repente a gente tem a chance de draftar no round 3. Então vamos ficar de olho também no Dominic Orange, muito bom. E agora o que eu considero o principal deles, né, que é o Caden McDonald, que é o defensive tackle de Ohio State, 1,91, 136 quilos, 22 anos. Ele é aquele run stopper dominante, então é um cara que também trabalha ali na posição de defensive tackle, nose tackle.
E ele fez uma visita recente com os Raiders, né? Então o que traz essa ligação ainda mais forte. Nos mock drafts, cara, muito tem se falado, muito tem, assim, se selecionado ele com os Raiders, né? Muitos mock drafts que tiveram essa semana. E mock drafts importantes, né? De insiders que sabem o que tá rolando dentro da NFL. Então, vamos realmente ficar de olho no Caden McDonald. É um cara que foi selecionado para estar no Green Room, que é aquela salinha, né, no draft, no dia 1, que tem os jogadores lá. Eles são convidados a estarem lá. E, ou seja, se o Caden McDonald foi selecionado para estar lá, é porque ele é esperado que seja selecionado no primeiro dia do draft, sabe? Mas, bom, tudo pode acontecer. Muitos jogadores não são selecionados e ficam ali pro dia 2. E vamos torcer, de repente o Caden McDonald é um desses caras, beleza? Também tem o Christian Miller, né, que é a defensive tackle de Geórgia. Ele foi um dos jogadores que visitaram os Raiders. E também ele é bastante técnico, bastante pesado, cara, 145 quilos, 1,93. É mais um jogador aí de Geórgia, né, cara, que é uma escola totalmente vencedora aí também. Beleza? Acho que de defensive tackle seria por aí. Não, tem também o Chris McClellan, defensive tackle de Missouri, também foi top 30 dos Raiders. E o Mitchell Melton. Então você vê, Mitchell Melton também foi top 30 e tá ali num range ali pro terceiro round, né? Então, assim, pode esperar um defensive tackle ser selecionado até o round 3, no máximo round 4, tá? Realmente eu acho que isso vai acontecer. Eu espero que, se o Caden McDonald tiver na pick 36, ele vai ser a escolha. E assim, bom, depois disso tudo, né, que eu acho, né? Quais são os top prováveis? O que eu tô ouvindo? Bom, basicamente, cara, de tudo que eu falei, quais são as 3 posições que eu considero mais importantes para pick 36? Wide receiver, defensive tackle, linha ofensiva. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas eu acho que se a gente chegar na pick 36, o melhor jogador dentre essas 3 posições a gente tem que estar selecionando. Beleza? Essa é a minha linha de raciocínio. É isso que eu acho que a gente deve fazer. Se eu sou o John Spytek, eu vejo minha board e o Caden McDonald, Denzel Boston e o Chase Bisonte estão na minha board e estão disponíveis para selecionar, eu vejo quem na minha board é o melhor deles e eu seleciono. Se eu fosse selecionar, eu iria com tal. Eu fico ali, eu acho que eu iria com o Caden McDonald, que eu acho que pode ser um jogador de impacto imediato ali para a defesa. Eu acho que ele pode ser titular absoluto nessa linha, pode crescer, tem um teto um pouco maior, tá? Fico tentado um pouquinho com a linha ofensiva para melhorar de vez, mas fico tentado também com o Denzel Boston, que eu acho que pode se tornar de repente um wide receiver 1, quem sabe. Então, assim, mas eu tendo a deixar o wide receiver, sinceramente, pro draft do ano que vem, pra gente realmente focar em ter um wide receiver 1 ano que vem e tentar desenvolver, porque realmente, cara, o nosso elenco, se a gente for olhar os wide receivers, né, a gente tem o Jack Bass, que a gente não sabe quem é, né, a gente tem o Dante Thornton Jr., que a gente não sabe quem é, chegou o Jalen Naylor para somar, a gente vai ver se encaixa no nosso esquema, como é que vai ser. Tem o Trey Tucker, que tá no último ano de contrato. Então são 4 jogadores que eu tô descobrindo, cara. Eu vou adicionar mais um, aí eu vou, de repente deixar o Jack Bass no banco muito tempo, sabe? Então eu só vou em wide receiver se realmente for uma oportunidade que eu não posso largar. Essa é a minha linha também em relação ao wide receiver, tá? Por isso que eu iria ir no Caden McDonald, dentre todos esses nomes que eu falei, claro, sendo mais provável, né, de cair. Se tem um jogador que, tem uma queda monstruosa no draft, e isso vai entrar em consideração com certeza, beleza? E é isso, cara, por hoje é só. Em relação ao bloco 2, né, a gente vai agora pro bloco 3, ver seus comentários, suas perguntas, suas respostas. Eu sei que o outro episódio já faz um tempinho, mas eu vou ler assim mesmo. E eu vou trazer um conteúdo adicional aí no bloco 3, que vocês vão dar uma olhadinha aí. Valeu? Vamos pro bloco 3. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun.
He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Bom, galera, para trazer para vocês o bloco 3, eu queria falar um pouquinho, na verdade, sobre os mock drafts, né? Esses mock drafts dos insiders que precedem o draft, os dias do draft, né? O final mock draft dessa galera é muito importante para a gente ficar de olho nas tendências, né? Eles sabem com certeza eles têm mais informações do que a gente, então quando a gente vê um padrão sendo estipulado pela mídia de tal time selecionar tal jogador, é pra gente ficar de olho que realmente esse time tá interessado nesse jogador, sabe? A gente tá vendo esse padrão bem grande aí, né? No caso de alguns jogadores, assim, a gente sabe que os Jets amam o Omar Cooper Jr., mas, assim, como os Jets estão no meio da tabela ali do primeiro round, pode ser que eles não vão de Omar Cooper. A gente sabe que os Chiefs adoram o Jordan Tyson, que é um wide receiver também, né, top 3 aí nesse draft. Então tem algumas dessas tendências aí que a gente pode realmente acreditar. Por exemplo, os Cowboys estão provavelmente querendo subir muito para ir em busca do Harvey Reese, né, na top 3. Isso é algo que pode acontecer. E não é diferente para os Raiders, né? A gente vai pegar alguns mock drafts. Eu separei até 2 que são 2 caras que eu considero assim nesse tipo de... Claro que tem outros, né? O Daniel Jeremiah também é muito bom. Mas eu peguei hoje aqui o Mel Kiper Jr., que é um cara famoso aí na mídia, também nessa época de draft. E peguei também o Dan Brugler, né? O Dan Brugler, ele é o autor do The Beast, que é o maior catálogo de prospectos aí, dos Estados Unidos inteiro, né? Ele faz realmente uma pesquisa absurda. Quem tá no grupo dos Raiders aí, eu acho que alguém compartilhou esse catálogo dele, então é realmente, no detalhe, assim, depois que os Raiders selecionarem, né, nossos jogadores, após as escolhas, no próximo episódio, eu vou até consultar esse catálogo para trazer realmente informações mais aprofundadas de cada jogador, tá bom? Então vou me comprometer aí a fazer essa pesquisa mais a fundo. Claro, hoje foi um apanhado geral do que pode acontecer para a gente tentar ir mais preparado, mas assim, depois que a gente selecionar, a gente vai ir a fundo no jogador específico e vai ser muito, muito mais claro, né? Muito mais vamos ter uma ideia muito melhor de quem é esse jogador, beleza? Então vou falar primeiro aí do Dan Brugler, né? Porque o Dan Brugler, como eu falei, ele é um cara mais completo. Ele lançou um mock aí de 7 rodadas, então realmente bem completo. E no mock dele, cara, eu vou falar pelo menos as primeiras 3 picks, né? Ele selecionou, claro, o Fernando Mendoza no round 1. No round 2, cara, ele decidiu ir com o Caden McDonald, né? Que a gente falou no bloco 2, que é um cara que eu tô muito de olho pra gente selecionar. Ele é um cara que tá no green room do draft, é um cara cotado pra primeira rodada, mas se sobrar na 36, eu acho que é uma pick excelente. Eu acho que a gente precisa de um nose tackle e tá realmente, assim, seria uma pick, perfeita, assim, que cai no colo dos Raiders ali. Então, assim, se a gente realmente sair com o Caden McDonald numa pick 36, pra mim seria ótimo. E aí, como a gente tem essa briga aí, eu acho que um bom wide receiver, ele pode sair no máximo até o round 3. Foi isso que o Dan Brugler fez. No round 3 ele foi lá e selecionou o Elijah Surratt. Agora eu não me lembro se eu no bloco 2 citei ele, cara, mas ele é um ótimo jogador também, um ótimo wide receiver, e é de Indiana, né? Então foi um complemento ao Omar Cooper Jr. e também conhece o Fernando Mendoza, né? Então é um cara assim de bola contestada, de jardas após a recepção, é um cara muito bom mesmo no back shoulder. E muitos dizem aqui no Brasil, né? Não sei se vocês conhecem o David Chiodini também, a rapaziada do On The Clock, eles gostam muito desse jogador, do Elijah Surratt, acham que pode ser um jogador daqueles sleeper, né? Que você vai draftar ele no round 3, pode virar um excelente wide receiver. Então ficar de olho, cara, se o draft se desenhar dessa maneira, eu acho que é muito positivo para os Raiders, né? E, enfim, cara, eu não vou citar todas as picks aqui, porque aí vai virar loteria, eu posso estar falando até demais aqui, o bloco 2 já foi bem maçante, beleza?
Mas aí eu vou falar só um comentário aqui do round 7, cara. O round 7, o Dan Brugler foi lá e selecionou um kicker, né? Que é alguma coisa Smack, agora eu não vou me recordar. Mas, assim, segundo ele, é o melhor kicker que tá nesse draft. E é algo que eu vejo os Raiders fazendo, né? Não sei se na 7ª rodada, né? Ou pegar um jogador que passa aí do draft, né? Que a gente tem os undrafted free agents, né? Então vamos ficar de olho. Eu acho que a gente vai trazer um kicker calouro e pra mim é excelente. Eu acho que a gente pode criar uma competição aí. O Matt Gay tá só ali para compor elenco, pelo menos nessa primeira temporada, né? Para ser esse kicker ponte, né? Como se fosse assim. Mas de fato a gente precisa de um calouro, precisa de sangue novo na posição de kicker, beleza? E é basicamente isso do Dan Brugler, né? A gente tem o Mel Kiper também. E eu só trouxe ele para justamente criar essa noção de que os insiders eles estão colocando muito o K.D. McDonald na 36, né? Então o Mel Kiper também foi nessa linha e colocou o K.D. McDonald ali. Isso é mostra, né, que de fato os Raiders estão interessados nessa posição e estão interessados no jogador, né? Eu acho que em outros mocks, né, agora eu não vou citar o nome de quem foi o insider, mas outros mocks que eu vi colocaram o Denzel Boston, que é o wide receiver. Outros mocks que eu vi colocaram, deixa eu até conferir aqui, colocaram ali o Kalen Rutledge, né, que é o guard. Então basicamente de todos, vi uns 10 aqui, dei uma olhada na pick 36, uns 10 mock drafts aí de insiders famosos, e eles colocam, né, wide receiver, linha ofensiva, seja um tackle, seja um guard, ou defensive tackle, tá? Não necessariamente nessa ordem de novo, mas essas 3 posições como as carências principais para pick número 36. E claro, depende muito de como o board vai desenhar, né? Se o K.D. McDonald não estiver por ali e cair, por exemplo, o Casey Concepcion e o Omar Cooper, vamos dizer assim, né? E de repente os Raiders quiserem escolher esse caminho, eu acho que eles vão escolher. Ou se de repente cair um jogador de linha ofensiva muito bom, né? De repente o Caleb Lomo, os Raiders estão muito interessados e, né, nem convidaram ele para visita, né? Mas tudo pode acontecer no draft, é uma caixinha de surpresas, beleza? Eu só decidi trazer isso daqui para vocês verem realmente que tem tendências, que essas tendências elas existem e não dá para ser desconsiderada, né? Mas só, claro, só no dia do draft que a gente vai ter noção do que rolou, beleza? Então vamos para os comentários de vocês, finalmente, cara. Esse episódio realmente, cara, tá meio maçante mesmo, mas eu acho que o episódio que vem vai ficar um pouco menos confuso, beleza? Que a gente já vai ter as nossas picks. Eu vou destrinchar, por enquanto são 11, se eu não me engano, 11 picks no total. Se o John Spytek não fizer trocas, né, não diminuir essas picks ou aumentar, a gente vai estar no próximo episódio um bloco único falando de todos esses jogadores, beleza? No detalhe, falando como eles podem impactar, e eu espero que realmente impactem, cara. Tipo, pelo menos uns 3, 4 titulares seria excelente nesse draft. 4 caras que podem contribuir de imediato para o time titular, seja na defesa, seja no ataque. Claro, além do Mendoza, né? O Mendoza mais 3, 4 jogadores seria muito bom, beleza? Desculpa. E vamos lá. Vamos para os comentários de vocês. Eu separei 2 comentários dessa vez aqui. O primeiro deles é o do Lucas, né? O Lucas Aya novamente está aqui com a gente. E ele falou em relação ao último episódio, né? Vou ler aqui a mensagem do Lucas. Mano, eu concordo que precisamos ter um QB veterano para desenvolver um QB jovem. Mas o Kirk, eu não sei se confio muito nele não. Nunca gostei muito dele, mas eu achei o contrato dele genial. Na teoria, temos ele na season que vem praticamente de graça, custando 1 milhão e 19 para os Falcons. Eu só tenho medo do salário dele impactar no futuro próximo, deixar a gente com cap apertado, mas acredito que até lá ele tenha sido trocado ou virado free agents. Lembrando também que teremos o Gold falando na orelha do Mendoza. Duvido que o Tom Brady não vai tentar ajudar e tentar fazer ele o melhor possível, porque ele é GM do time, né? Espero que não dê uma de Jordan e faça uma tragédia dos Raiders igual ele fez com o Hornets. Eu tô ligado nessa história do Michael Jordan, né? Ele não foi um bom gestor. nem tudo o GOAT ele serve para tudo, né? Isso é uma
não uma crítica ao Tom Brady, né, mas é uma expectativa que muitos colocam por ser o QB que foi, né, histórico, absolutamente absurdo. E assim, não é porque ele foi absurdo na posição de quarterback que ele vai ser absurdo em tudo que ele vai fazer, né? Abraço Gisele Bündchen, né? Mas enfim, cara, eu acho que assim, o Tom Brady vai ter uma influência, já está sendo uma influência. O Mendoza, né, tudo que ele tem para falar, ele já falou que, cara, ficou muito nervoso na primeira conversa com o Tom Brady. Ele já citou em entrevista, né, que assim, independente dele ser a primeira escolha geral ou ser a 199ª, né, que foi a escolha que o Tom Brady foi selecionado. Então ele não falou isso à toa, sabe? Ele podia ter falado a 30ª, a última escolha. Não, ele falou a escolha do Tom Brady, né? Então, justamente para fazer essa ponte que ele é o melhor da história, o melhor que o cara viu jogar. Então, é um ídolo de todo mundo que está dentro da organização. Isso traz uma credibilidade, sem dúvida nenhuma, beleza? Até para o desenvolvimento do Mendoza. Sobre o contrato aqui do Cousins, né? E sobre o que você falou, que não confia muito no Cousins e tudo mais. Eu até te entendo, cara. E assim, sinceramente, dos que estavam livres do mercado, você vai ter que simplesmente ir com ele, cara, porque me fala algum outro que estava livre, sabe? Se a gente parar pra pensar, parar pra analisar, ou não traz ninguém, na minha opinião, ou traria ele, entendeu? Ainda mais no contrato que foi, como você tá falando aqui, né? No caso não foi só 1 milhão pros Raiders, né? Os Raiders vão arcar 1 milhão e pouco, agora 1 milhão e 300, que é o contrato mínimo, e vão dar de bonificação aí até 10 milhões, né? Até mais 10 milhões. Então vai ser um contrato aí de 11 milhões, basicamente, que os Raiders vão gastar. Mas, assim, fora isso, e sim, não vai impactar absolutamente nada no salary cap, até porque quando virar para a temporada que vem, a gente já pode se livrar do Kirk Cousins, caso queira. Então, é um contrato, assim, ótimo, sabe? Ainda mais que o Mendoza não tem essa capacidade ainda de trabalhar under center, né? Que ele no college fazia muito run pass option, né? Então dá o tempo do Mendoza se adaptar, né? Ter essa adaptação com mais calma, sem pressão. E assim, vamos botar os 3 cenários aqui, né? O Kirk Cousins ganhando. Pô, eu vou estar feliz que o Raiders vai estar ganhando, tá? Então, infelizmente, eu quero ver muito Mendoza. Mas, cara, se a gente estiver ganhando, já é uma vitória pra gente, beleza? Ponto número 2. Kirk Cousins está jogando, pô, daquele jeito mediano. Vamos botar assim. Tá, pô, a temporada 3-3, Kirk Cousins tá mais ou menos. Eu acho que tem uma boa chance do Mendoza entrar no meio da temporada. Ponto número 3, Kirk Cousins tá mal pra caramba. Pique Russell Wilson ano passado, pique Geno Smith. Eu acho que o Mendoza tem chance daí na semana 6, semana 5 até, de já ser titular, beleza? Então, sim, qualquer uma desses 3 cenários eu tô legal com isso, tá? E até mesmo se o Kirk Cousins estiver bem, cara, vai que ele se recupera da lesão que ele teve, volta no esquema que ele gosta, que ele se sente confortável. A gente viu no bloco 1 a entrevista dele falando, né, o quanto isso é bom para ele. E assim, deixa rolar. Eu não acho que nenhum dos 3 cenários, no final das contas, é ruim para os Raiders, beleza? No pior dos cenários, eu acho que em 4 semanas a gente já tem o nosso rookie aí sendo testado na liga. Show? Então é isso. Valeu aí, Lucas, mais uma vez, cara, você sempre aqui, beleza? E tem também uma mensagem do Vitor Couri. Não sei se pronuncia assim, Vitão. Vou ler aqui, tá? O meu draft perfeito seria o Mendoza na primeira e o Omar Cooper Jr. na 36ª. Reunir essa dupla seria excelente para o time. Esse combo de picks aí, ele é sexy, né, cara? Ele, porra, eu sinceramente seria muito maneiro de ver os dois reunidos de novo, assim. Eu tenho minhas considerações ao pegar um wide receiver na 36, mas sinceramente, se o Omar Cooper chega na 36, é muito difícil de passar ele, dependendo de quem mais esteja ali no board, tá? Então, cara, eu tô contigo. Eu acho que se ele cair para 36, eu não consigo passar. Eu selecionaria o Omar Cooper, até por ele ter um teto absurdo, já ter um entrosamento ideal com o Fernando Mendoza. Então, assim, é muito
é muito que tá em jogo aqui, entendeu? Eu acho que eu estaria fechado contigo e nem se fala mais nisso, beleza? Rapaziada, episódio longo demais, eu peço perdão aí, tá? Foi muito na correria. Pra vocês terem uma ideia, eu gravei esse episódio aqui em diferentes etapas, tá? Eu saí do meu trabalho, gravei aqui no carro e aí tô tendo que editar aqui à noite, beleza? Então, eu peço aí uma ajuda de vocês. Nem compartilhando, cara, eu quero que vocês ouçam mesmo, interajam principalmente, igual o Lucas aqui vem fazendo com a gente, igual o Vitão fez dessa vez aqui, beleza? A ideia é que a gente crie mais conteúdo e com a ajuda de vocês traga da maneira mais fácil, mais didática ou melhor possível, né? Pra gente poder debater sobre Las Vegas Raiders, beleza? E como eu falei, cara, no próximo episódio a gente vai trazer no detalhe todas as nossas escolhas da primeira à 7ª rodada, beleza? Trazendo aqui benefícios, qual posição foi a melhor pra gente, né? Toda a minha opinião também. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos, tô muito empolgado aí pra trazer pra finalmente a gente ter um QB. E além disso, né, que a gente vai, qual escolha que a gente vai fazer na 36, qual rota que a gente vai escolher aqui, se é defesa, se é ataque, vamos ver, a gente vai descobrir isso nos próximos dias, beleza? Então é isso, rapaziada, um beijo, um abraço e até a próxima.